Horizonte Debate. A estrutura da vida humana é comunhão. Nós dependemos uns dos outros, aprendemos uns com os outros. Mas a vida em comunidade nem sempre é fácil, está repleta de desafios. Por isso, a igreja se organiza sempre de forma comunitária e colegiada. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a espiritualidade, a importância e a renovação dos conselhos pastorais. Você tem experiência de vida comunitária? Compreende a importância da espiritualidade para a participação e comunhão? Então não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o vigário episcopal para ação pastoral, Padre Áureo Nogueira, a representante do Conselho Permanente do Vicariato para Ação Pastoral, Vilma Dias, e o representante da equipe formativa do Seminário Coração Eucarístico de Jesus, Padre Joel Maria dos Santos. E claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre os conselhos pastorais. Então, mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós. O telefone é 3209-0115. Padre Áureo, Vilma e Padre Joel, boa noite. Boa noite. É uma alegria tê-los aqui no Horizonte Debate para falar da renovação dos conselhos pastorais. E eu começaria com o Padre Áureo. O que são conselhos na vida da igreja? Então, primeiramente quero agradecer, Padre Márcio, a oportunidade de estarmos aqui e também aqueles que nos acompanham nesse momento, porque falar dos conselhos é falar justamente da experiência da vida cristã. E dentro da perspectiva da nossa evangelização, os conselhos são aquela instância fundamental de colegialidade, onde o cristão toma consciência do seu batismo e da sua responsabilidade da missão na igreja no mundo de hoje. Ou seja, nesse sentido, nós podemos dizer, então, que o cristão, na vida da igreja, sempre foi voz ativa e esse é um espaço de comunhão e participação. Nem sempre todos os cristãos tiveram a vida ativa na igreja. E nem sempre a igreja deu esse espaço também. E nem sempre a igreja deu esse espaço, pelo contrário. Acho que agora, com o elan do Concílio Vaticano II, já há 50 anos estamos celebrando, foi retomada essa consciência da igreja como povo de Deus. Então, não apenas o ministério ordenado, aquele que vai dirigir a igreja, santificar e governar, mas todos os fiéis em Cristo. Claro, cada um com o seu ministério, com a sua função. E os conselhos são justamente uma forma de fazer acontecer esta colegialidade e essa participação de todos os cristãos. Ok, Vilma, qual que é a grande importância dos conselhos, por exemplo, na vida de uma comunidade, na vida de uma paróquia e também os conselhos que estão ali próximo dos bispos? Eu fico pensando que por todo esse caminho que a gente vem fazendo e agora aguçado pela presença ardorosa do Papa, né? De que nós temos um lugar muito importante nesse trabalho. E o forte de tudo isso é pensar que o elo de comunhão, o elo de corresponsabilidade, o elo de participação tem que ser cada vez mais forte. O papel do padre é mais para dentro da igreja, mas nosso de leigo é para o mundo. Então eu gosto muito de dizer, a gente vai à igreja para se alimentar, para viver melhor. E isso, às vezes, fica muito deixado de lado, porque se o leigo, muitas vezes, não tem lugar, ele não vai trazer para dentro da igreja a realidade do mundo também. Então, essa corresponsabilidade, esse trabalho conjunto, esse trabalho integrador, esse trabalho de comunhão, é que vai fazer essa igreja ficar mais bonita e mais participativa. Não há mais jeito da gente trabalhar sozinho. Não tem mais jeito. Então, veja bem, o Padre Áureo fala de colegialidade, você fala de comunhão e participação. Padre Joel, comunhão e participação, colegialidade, podem ser expressão
do protagonismo do leigo. O que é o protagonismo do leigo? O leigo, em primeiro lugar, na vida da igreja. O leigo, a leiga, como nos diz a quinta conferência do episcopado latino-americano do Caribe, mostra que o homem e a mulher, eles estão no coração da igreja e, ao mesmo tempo, eles estão como igreja no coração do mundo. Então, penso que esta participação, esta colegialidade, essa responsabilidade é muito importante pela própria presença dos leigos em vários campos de atuação, em que a evangelização, o testemunho, o anúncio se faz necessário e justamente onde quer que eles estejam, a presença deles é um sinal do reino que ali acontece. Ok, bom, vou voltar aqui com o Padre Áureo, provocando um pouquinho. Sim. Olha, qual que é a diferença que o senhor faz entre colegialidade, o fato de buscarmos juntos uma razão, na comunhão, nunca perdendo a comunhão, na participação, e a distinção entre colegialidade e democracia. Por que eu faço essa pergunta? Há muita gente que acha que a vida da igreja tem que ser democrática. Vamos fazer uma assembleia, votar o que a maioria votou. Como que o senhor reflete em torno disso? Então, esse conceito de colegialidade, ele brota justamente da experiência da fé. A igreja, ela não é apenas uma organização política, social, ou um clube. Ela pode até estar a serviço de algumas dessas organizações e ter isso na sua estrutura. Mas a igreja, ela é uma comunidade de fé. E aquilo que a une é justamente o batismo na pessoa de Jesus ao Pai pelo Espírito Santo. Então, nem sempre na igreja o que vai prevalecer, o que vai ser correto, é como se pensa na democracia, por exemplo, a maioria. Mas sim o consenso, o diálogo, a interpretação dos fatos dentro da realidade concreta de uma comunidade que vai ajudar a comunidade a crescer mais ou vai prejudicar. Então, o bonito na igreja é esse exercício de que não precisa vencer alguém, mas que todos ganhem com aquilo que for consenso, que é aquilo que colegialmente for discutido. Eu poderia dizer assim, seguindo suas palavras, o caminho da sua reflexão, que a colegialidade, ela gera comunhão, ela gera comunidade. E democracia acaba excluindo quem perdeu. Exclui alguém. Exatamente. Ok. Bom, Vilma, nesse sentido, qual que é o papel da comunidade na formação dos conselhos? Ou o padre pode escolher quem ele quiser? Aí é que está o grande valor da formação que deve estar acontecendo em cada comunidade. Porque, em geral, nós temos pouca facilidade desse comunitário, desse trabalhar em conjunto. Ainda predomina muito os donos, né? A gente tem escutado muito isso nas comunidades. E quando você pensa que a formação do conselho passa por uma formação, uma capacitação, não aquela capacitação técnica, teórica, mas aquela comunhão, aquela corresponsabilidade, porque a paróquia, a comunidade vai crescer mais ou menos dependendo da participação. Se eu chego lá achando que eu sou a dona, eu não vou conseguir acrescentar Isso nada. então é muito importante. Participar de um conselho significa participar em comunhão. Significa não ser dono. Não ser dono. O que dizer, portanto, Vilma, de uma determinada pessoa, não sei se existe, que participa de um conselho, do outro de uma pastoral, da outra e da outra. A senhora acha isso justo? Eu gosto de brincar que tem gente que tem 7 fitas no pescoço, né? Por quê? Tem que estar em tudo. E, na verdade, a gente tem preconizado e trabalhado muito nos nossos atuais conselhos de que eu preciso participar ardorosamente do conselho para contribuir, para somar com o conselho. Não para eu determinar que vai ser isso. O Padre Áureo falou muito bem até aqui agora, né? Ele está querendo falar de novo, a senhora deixa? Deixa. Sim, Padre Áureo. Não, eu queria retomar esse assunto porque, inclusive, essa era uma das grandes críticas e preocupações ao fazermos a revisão, né, do nosso guia de colegiados, que era o antigo Manual dos Conselheiros, em que a gente pudesse garantir a participação qualitativa e não tanto quantitativa.
porque às vezes uma mesma pessoa ela passa pelos 7 conselhos que existem na arquidiocese, por exemplo. Olha, eu acho que isso aí, além de tornar a pessoa, para ela, difícil, fica cansativo, eu acho que a representação também perde muito. Ela pode estar ocupando o lugar de vários outros leigos. Né? Eu fico pensando que quanto mais eu cedo o lugar, maneira de dizer ceder, né? É que sentido que eu tenho de ardor missionário. Porque eu ainda acho que nós ainda temos pouco ardor missionário, essa participação maior, mais bela. Ainda precisa acontecer mais. A gente ainda vê que tem donos mesmo. Ok, vamos tomar uma água e depois eu lhe dou a palavra, Padre Joel. Antes de irmos para o intervalo, eu queria lembrar a campanha Faço Parte. Fazer parte é nosso compromisso de comunhão e de participação com a Mãe Igreja. Faça parte você também, ajudando a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir a nossa casa, a casa do povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Espiritualidade, comunhão e participação. Você vivencia a vida de sua comunidade? Então mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou então ligue para nós, 3209-0115. Bom, retomando a nossa conversa, Padre Joel, nós falamos em espiritualidade de comunhão e participação. E a Quarta Assembleia do Povo de Deus nos convida a uma espiritualidade encarnada. O que é uma espiritualidade encarnada? Muito bem. Eu me lembro do Padre João Batista, Padre Edênio Vale, quando ele vai definir os conceitos religião, religiosidade e espiritualidade. Então, primeiro ele procura dizer aquilo que não é espiritualidade. E justamente o objetivo da colocação dele é mostrar que a espiritualidade não tem a ver com a fuga do mundo, da realidade, muito pelo contrário. Então, uma compreensão sensata, adequada, saudável a respeito deste tema implica justamente em considerar a espiritualidade a partir do próprio contexto que a pessoa está inserida, que ela vive. Isto é, quando ela procura dar um sentido a essa realidade, comprometer-se com essa realidade, ela procura responder às questões últimas, né, da própria vida dela, ela busca um sentido no próprio existir e agir dela. No caso da comunidade, da igreja, da nossa experiência paroquial, pastoral, isso é de fundamental importância. Até porque hoje assistimos a um crescimento acerca de vários tipos de espiritualidades. Muitas vezes uma espiritualidade que justamente não leva... Agora, o senhor toca num ponto interessante, que são os tipos de espiritualidade hoje. Hoje, na universidade, o professor Pedro Ribeiro, que já deixou saudade, Pedro, ele dizia assim, que no mundo contemporâneo, as religiões são as religiões dos pequenos deuses. Ou seja, o processo de vivência da religião, ele está fragmentado, ele está privatizado no interior do sujeito. Então, há muita coisa hoje que às vezes as pessoas chamam de espiritualidade e que na realidade não é espiritualidade, Joel. Exatamente. Então é preciso estar atento e acho que o trabalho também é desafiador de catequizar, evangelizar, né, essas experiências, ajudando as pessoas a adquirirem uma compreensão que condiz com um sentido saudável, equilibrado, sensato da vivência da espiritualidade. Vamos dizer, espiritualidade não é rito, verdade? Exato. Espiritualidade não é mera tradição, não é rezação, não é moralismo. Ok, nós vamos voltar a isso. Padre Áureo, me ajude aqui agora, por favor. Quais são os principais conselhos na Arquidiocese de Belo Horizonte hoje? Então, a Arquidiocese de Belo Horizonte, ela tem uma rica experiência já destas 4 Assembleias do Povo de Deus
em fazer o caminho sempre na perspectiva do colegiado. Este guia que nós estamos agora lançando, o volume 1, ele trata especificamente do guia colegiado de 2 tipos de conselhos, especificamente pastorais, que são os conselhos, são 2 conselhos, de pastoral e administrativo. Então, nós temos da instância da comunidade, conselho comunitário, depois o conselho paroquial. Pastoral, CPP. Sempre pastoral. Depois o conselho pastoral forâneo. O conselho pastoral regional. 4. E o conselho pastoral arquidiocesano. 5. Esses são os 5 conselhos que coordenam, vamos dizer assim, toda a ação pastoral da arquidiocese. E do ponto de vista administrativo, quais são? De vista administrativo, aí nós temos vários conselhos de diversas naturezas. Tem conselhos, por exemplo, com a participação só de presbíteros. Nós temos os conselhos, o conselho presbiteral arquidiocesano, temos o conselho presbiteral regional, temos conselhos também com a participação de leigos e de clérigos. Por exemplo, o Conselho Arquidiocesano do Diaconato Permanente é um exemplo desse. Temos conselhos que vão especificamente lidar com a parte administrativa, que é o CONSIGA, é o Conselho Administrativo Arquidiocesano, que serão também contemplados nesses outros volumes que serão publicados após. Então, sem conselho ninguém fica. Todo mundo pode se aconselhar, buscar consenso e ajudar, e etc. Porque só esqueceu de um muito importante, que é o Conselho Administrativo Paroquial, que é bem novo. Exato, eu não falei talvez explicitamente, mas esse guia ele trata do Conselho Pastoral Paroquial e do Conselho Administrativo, que não é novo talvez para as nossas comunidades, que inclusive é exigido pelo Código de Direito Canônico, ou seja, a administração financeira de uma paróquia não pode ficar nas mãos do padre, mas de leigos que estejam nem juntamente com ele. Nem de uma pessoa só. Correto. Como algumas... Vilma, veja bem, Padre Joel falava das dificuldades ou divergências da forma de pensar a espiritualidade hoje. No mundo contemporâneo, nós vivemos aquilo que se poderia chamar cultura do indivíduo. Ou seja, o individualismo está aí, né? Quais são os principais desafios para a vida comunitária, para um conselho, diante dessa cultura do indivíduo? Olha, primeiramente, aproveitar essa cultura. Porque, às vezes, a gente tem capacidade de falar assim, tem que abolir. Não, você tem que aproveitar, porque isso, apesar de tudo, é uma riqueza do mundo de hoje. Você não pode abolir isso. Você vê nas nossas instituições, a minha área, por exemplo, de pedagoga, quanto que a gente aproveita com isso. Porém, isso tem que ser trabalhado. Aproveitar como? Captar aquilo que vem. Porque por exemplo, o indivíduo... A pessoa muito fechada nela, acha que o que ela sabe é que é o certo. A capacitação, por exemplo, alguns movimentos que são literalmente personalistas, entendeu? Tá. Então, senhora, tem um pensador contemporâneo, Charles Taylor, ele fala de uma ética da autenticidade. A senhora acha que na cultura do indivíduo eles são autênticos, são aquilo que são? Isso poderia ser trabalhado do ponto de vista positivo? Tem sim e tem não, padre. Tá. A gente vê isso muito na psicopedagogia, que a gente estuda muito isso. Por que determinados setores têm predominância sobre outros? O importante não é que a gente jogue fora isso, mas que catalise e faça com que isso seja um enriquecimento. Eu falava agora há pouco da formação. Somente hoje eu vejo que, através das nossas formações paroquiais, comunitárias, isso pode ser levado em consideração e enriquecido. Porque aquilo que a gente precisa para captar, para acumular, é riqueza. Tá, eu não estou satisfeita ainda, não com a sua resposta, mas eu acho que o horizonte pode se ampliar. Padre Áureo, por favor. Não, eu queria apenas contemplar, acho que o Padre Joel colocou muito bem essa diferença entre espiritualidade e religião, porque nós podemos ser profundamente religiosos, mas pobremente espiritualmente ou misticamente. Eu acho que, inclusive, é uma preocupação do guia, tem um capítulo especificamente que fala da espiritualidade do conselheiro, porque se de fato nós não mergulharmos nessa experiência
do transcendente, aqui eu falo especificamente da espiritualidade cristã, que em vez de me tirar da realidade da vida, me joga, pelo contrário, né, no concreto da vida, porque é uma espiritualidade onde Deus se encarna na história, se compromete a transformar essa história. Então, veja bem, tá, Pai Joel, eu vou lhe passar a palavra. Mas do jeito que o senhor fala, eu fico pensando aqui, olha se eu estou pensando corretamente. Esse compromisso, essa mística com o mundo, com a realidade em que vive, significa nada de moralismo, significa uma leitura procurando o sentido profundo das coisas, iluminar a realidade com a palavra de Deus, me abrir à comunidade e no convívio com os semelhantes. Vai por aí? Exatamente isso, né? Nessa perspectiva. Porque aí, de fato, a pessoa ela faz a experiência transformante de si mesmo e também de transformar a realidade na qual ela está inserida. Então, não é apenas algo externo, vazio, que ela faz, e também não cai naquele intimismo, né? Que é eu e Deus e pronto. Tá bom, Padre Joel, quais os desafios dessa cultura do indivíduo para uma espiritualidade encarnada? Só retomando o que o Padre Aulo colocava, justamente a espiritualidade, o Padre Dene Vale coloca que ela é constitutiva do ser. Né? E uma pessoa, até psicologicamente adulta, ela é um ser espiritual. E aí foi muito bem colocado, né, que ele até aponta que pode existir até ateus que eles têm uma espiritualidade muito mais profunda do que os religiosos. Então, o perigo de uma espiritualidade que de fato, não leva ao compromisso. A espiritualidade é um jeito de viver. Um jeito de viver. Ilumina a realidade da pessoa e do contexto que ela está inserida, né? Ela consegue ver além do fato em si, ela consegue transcender a realidade. Ela não foge da realidade, mas ela compromete com a causa que está aí, o serviço ao outro, né? O serviço da evangelização. Então, a espiritualidade sadia passa por esse caminho. Ok, bacana. Bom, sim, Vilma, por favor. Só em cima disso que ele colocou, porque é uma coisa que para a gente leiga é muito importante. É fazer bem aquilo que você tem que fazer. Tem gente que acha que vou largar aqui, vou para a igreja rezar. Não, fazer bem aquilo que você tem que fazer. Essa é a espiritualidade sadia. Tem lugar para tudo. Tem oportunidade. Eu acho que é isso que nos falta. Inclusive, há tempo de intervalo para os comerciais. Nós voltamos logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Conselhos pastorais, comunhão e participação é o tema do programa de hoje. Mande seu comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco hoje o vigário episcopal para ação pastoral, Padre Áureo Nogueira, a representante do Conselho Permanente do Vicariato para ação pastoral, Vilma Dias, e o representante da equipe formativa do Seminário Coração Eucarístico de Jesus, Padre Joel Maria dos Santos. Retomando nossa conversa, nós falamos em renovação dos conselhos. Então, como que é isso, Padre Áureo? A cada 3 anos, todos os conselhos têm que ser renovados. Qual que é a importância da renovação? A importância da renovação é porque você possibilita outras pessoas se sentirem igreja e também corresponsáveis por aquele processo. Acho que novas ideias surgem, outras perspectivas são apresentadas. Acho que isso vale para participar de um conselho, acho que isso vale para estar também numa paróquia. E o nosso guia, ele prevê justamente a participação de todos os conselhos de nível arquidiocesano, um mandato de 3 anos, podendo ser esse mandato reconduzido, não mais que isso.
é importante também no sentido de a pessoa não se apoderar, se tornar assim meio que dono, meio profissional na coisa? Da mesma forma que nós, padres, somos transferidos de uma paróquia para outra. Essa é a grande tentação, porque as pessoas às vezes acham que ocupar aquele lugar ali é um lugar de prestígio, de privilégio. Acho que ocupar lugares todos nós temos que ocupar. O importante é o espírito como ocupamos. E na perspectiva eclesial, é o espírito do serviço, da doação, de estar ali, então, sem querer ser dono. Por isso mesmo que eu acho que o guia ajuda muito na perspectiva de que não haja mais do que 2 mandatos consecutivos. Tá. Uma outra coisa, Padre Al, depois eu passo a palavra ao Padre Joel. Não se apoderar, não se apossar, na perspectiva do serviço e não do status, etc. Acontece, às vezes, de um leigo, por exemplo, que representa uma pastoral, não repassa aos seus pares as decisões do conselho? Muito, e isso dificulta todo o processo evangelizador. Por isso que eu acho importantíssimo que o conselho seja também formado, né? Os conselheiros tenham formação. E a formação... Por exemplo, uma formação para conselheiros. A formação básica é justamente pegar esse guia agora que está aí, né, saindo do forno, e traz toda a metodologia própria de como ser conselheiro, de como organizar uma reunião, qual o perfil do conselheiro, e realmente estudar isso, aprofundar. Além desse lado, manhãs de retiro seria uma boa solução, uma boa iniciativa? Uma boa iniciativa, sim, sem dúvida. Esse encontro pessoal com Deus, com a comunidade, isso ajuda muito. Gerando comunhão e participação. Padre Joel, por favor, participe conosco. Exato. Eu penso que o que nós estamos falando é da dinâmica dessa renovação dos conselhos paroquiais, pastorais. Essa dinâmica que precisa, de fato, o envolvimento de nós todos, né? E faz parte dessa dinâmica, como já foi colocado, não só a formação, mas também a própria espiritualidade, no sentido de proporcionar um clima adequado de reflexão, de conscientização, que leve as pessoas a se despertarem e se abrirem para o compromisso. Porque muitas vezes a gente percebe no contexto da paróquia, das nossas comunidades, primeiro a dificuldade das pessoas abrirem mão e se abrirem a perspectiva de mudança. O segundo desafio é encontrar também, desencadear nas pessoas a consciência da necessidade de participar. Muitas vezes nós assistimos aquele jogo de empurra, né? Não tem ninguém para ser o coordenador, para nos representar, então mande o fulano, mande o cigano, quer dizer, tudo isso compromete não só a funcionalidade do conselho, mas também a sua eficácia, né? Compromete a evangelização, compromete a própria comunicação dos membros, dos pares, né? Dos movimentos. Então a evangelização fica comprometida. Penso que o desafio dentro dessa dinâmica que o guia está proporcionando é muito interessante para ajudar as pessoas, e eu penso até que a presença nossa ajudando nessa preparação é eficaz. Bom, vamos lá que a Vilma está caladinha. Quais são os principais assuntos tratados, por exemplo, num conselho pastoral paroquial? Padre Márcio, uma coisa que nós estamos esquecendo e que me preocupa muito é conhecimento da realidade. Uma pessoa de conselho, ela tem que ter esse olhar aguçado para a realidade. Aliás, o guia, ele propõe aqui para nós o método ver, julgar, agir, avaliar e celebrar. Né? Porque, na verdade, o que acontece? A gente acha que simplesmente estar ali no conselho é dar palpite. E se você não conhece aquela paróquia, ou aquela comunidade, ou aquela região, como que você vai ser um elemento formador também? Porque ali também você está se formando. Outro aspecto é saber trabalhar em equipe. Porque hoje, com aquela individualidade que você falava... Olha, veja bem, por que eu estou insistindo? Às vezes a nossa linguagem, a minha sobretudo, fica um pouco distante da realidade das pessoas. Então nós falamos em espiritualidade, comunhão e participação. Você está traduzindo
saber trabalhar em equipe, saber escutar o outro. Posso traduzir essa espiritualidade numa prática, numa tarefa cotidiana, dessa forma, Vilma? Lógico, isso é espiritualidade. Nós temos, aqui o Padre Joel já falou assim, en passant, né? De uma espiritualidade bem encarnada. Isso é espiritualidade encarnada. Conhecer a realidade, saber trabalhar em equipe, saber ouvir o outro, saber aquilo que é bom para aquela comunidade, porque a igreja tem essa dificuldade, viu? Você vai me desculpar, mas nesse ponto nós erramos muito. Pois é, se a cultura contemporânea, Vilma, como nós falamos, é uma cultura que prima por um tipo de subjetividade individualista. O único meio de envolver as pessoas é convidando-as para o diálogo, é deixando que elas falem, é escutando essas pessoas, né? Padre Joel, é possível seguir a Jesus Cristo sem vida comunitária? Pois é uma questão complexa. Desafiadora, até considerando justamente essa cultura atual, né? Eu penso nessa questão, a experiência do encontro com Jesus Cristo no âmbito pessoal e comunitário. Como até a própria fé compreende essas duas dimensões, né? A fé pessoal, a fé comunitária. O famoso livro do padre Libânio, né? Eu creio, nós cremos. Agora, a experiência comunitária da vida fraterna, ela por si, ela sinaliza, ela condiz, ela está em profunda comunhão com o próprio mistério. Eu, ao falar de comunhão, de experiência comunitária, de vida comunitária, eu penso também naquele livro do Bruno Forte, A Igreja enquanto ícone da Trindade. Quer dizer, o fundamento, a fonte de toda a comunhão e participação, justamente está no mistério trinitário. Dom Valmor gosta muito de usar a seguinte expressão, espiritualidade de comunhão e espiritualidade trinitária. Exato, exato. Então, nós somos o corpo místico de Cristo, né? A comunidade reunida, que escuta a palavra, que professa a fé, que anuncia, que evangeliza, que se compromete com a evangelização. É uma experiência muito forte. Quando a gente fala do discipulado, o discípulo como vocação, é preciso pensar também na convocação à comunhão na igreja, né? Então, é um pouco difícil pensar um discipulado sem comunhão, né? Que não constrói comunhão, que não leva a comunhão. Tá certo. Aliás, muitas intempéries, muita divisão que aconteceu na igreja foi justamente pelo fato de ter se perdido a comunhão. Né? Vilma, por favor. E quando você fala em perder a comunhão, me preocupa muito com o esvaziamento de determinadas pessoas, porque elas estão se sentindo à margem. Então, o papel do Valmor... A que você atribui esse esvaziamento das pessoas? Olha, a gente escuta muito no serviço da gente, onde a gente anda, olha, eu fui colocado de lado. Então, eu não volto, eu não participo. E Dom Valmor, no último conselho, ele teve uma colocação incrivelmente bela quando ele fala da acolhida. Lembra, Padre Áureo? Ele foi explícito. O nosso papel de conselho, de conselheiro, é de acolher. Porque a pessoa acolhida, ela se sente plena. Eu tenho um papel aqui, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Se eu sou, você é e você é, então nós temos um papel de corresponsabilidade. Isso é comunidade. Agora, a comunidade que joga o outro de lado, que não acolhe, que não escuta, que não participa da vida do outro. Agora, nesse sentido, Vilma, vamos dizer, a gente se lembra muito de Atos 2, né? Das primeiras comunidades, vejam como eles se amam. Isto não significa que no interior de nossa vida comunitária não exista diferenças, pequenos conflitos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá. Ou seja, agora, diferenças e pequenos conflitos se resolvem no diálogo, na busca do perdão, no recomeço. No colocar na mesa. Ok. Não, Pagel, no próximo bloco a gente fala sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo.
voltamos com Horizonte Debate, hoje conversando sobre espiritualidade e renovação dos conselhos pastorais. Tenho aqui a alegria de receber a participação de Fernando Silva. Ele diz que o Papa é muito carismático, embora ele julgue que talvez fosse melhor seguir não uma pessoa humana, mas Jesus Cristo. Ficar discutindo talvez esse assunto, como administrar a igreja, é um descaminho da fé. Por que nós aqui não discutimos o que realmente Cristo deixou de ensinamento? Padre Áureo, por favor. Não, acho que é uma falta talvez de uma compreensão mais ampla da igreja, porque a igreja, desde o início, ela sempre teve a preocupação com o carisma. E nosso carisma, claro, é a pessoa de Jesus Cristo, que nos revela o Pai pelo Espírito Santo. Mas também ela tinha que se organizar em comunidades. Imagina se a igreja desde o início não se organizasse, perderia o carisma. É claro que às vezes a organização ela pode correr o risco de abafar o carisma, mas a função da organização é para que o carisma se expanda, cresça, de fato se organize em prol do carisma. O próprio Jesus Cristo, a gente vê na narração do Evangelho de Lucas, quando ele mesmo começa o anúncio da vida pública dele, ele não parte apenas de algo sem pensar de modo organizativo. Ele toma o texto de Isaías, que dizia de um projeto de vida. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, me consagrou para... E disse aquela série de coisas que ele iria, então, anunciar e organizar. Então, desde aí, a igreja vem se inspirando nesta organização. É claro que eu volto a insistir, a estrutura tem que estar a serviço do carisma. Mas se o carisma também não se organiza em comunidades, em instâncias, nós corremos o risco de não levá-lo também para os outros e não disseminá-lo. Aliás, Fernando Silva, todo conselho se organiza a partir da Bíblia, da Palavra de Deus. A estrutura da igreja é essencialmente comunhão. Então, nesse sentido, é para servir melhor, é para atender às necessidades pastorais. Vou lhe dar um pequeno exemplo. Suponhamos que falar do conselho administrativo. O padre tem um pequeno terreno lá da igreja. Ele não pode vender aquele terreno porque não é dele. Ele tem que ouvir a comunidade, ele tem que ter um conselho para auxiliá-lo. Por exemplo, tem um problema na catequese. Problema contemporâneo hoje das novas configurações familiares. Aparece lá uma criança. A catequista fica assustada. O que ela faz? Ela conversa com o padre, ele ouve o padre ouve o conselho forâneo, conversa com o bispo, para quê? Para acolher melhor, para ajudar Jesus Cristo a chegar lá no coração das pessoas. Então, esse é o espírito dos conselhos. Não é burocracia, não é burocratização. Sua pergunta, olha, nos tocou a fundo e nos ajuda a pensar melhor como ser igreja no mundo de hoje. Fraterno abraço, irmão. Tenho aqui também a participação da Maria Cleusa. É uma pergunta para a mulher, para a pedagoga. Ela diz assim: analiso que em muitas igrejas quase ninguém ensina os pais a como dialogar com seus filhos, por exemplo, falando sobre sexo. Como deve ser feito esse diálogo? Vilma. Na verdade, eu acho que já há uma mudança muito forte nisso na nossa catequese, porque a gente já vem preocupando de que o diálogo em casa, o diálogo familiar, é a base de toda a caminhada de fé da criança. E também a gente já vem inserindo na catequese a temática do afetivo. Por quê? No mundo de hoje é inconcebível uma formação parcial. Hoje, ou você educa a criança na sua globalidade, ou você não educa. Então, é um trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo, de que todo esse contexto tem que ser trabalhado, porque a educação ela é global, ela não é pedaço. E quanto mais a família, a catequista, ver essa criança como essa pessoa integral, melhor ela será educada. Então, há já, sim, esse desejo, já há, inclusive, em reuniões de pais, essa preocupação para que isso se torne realidade. Ok, Maria Cleusa, fraterno abraço, obrigado pela sua participação. E o Carlos Nunes, do bairro Paulo VI, pergunta: a renovação é importante e necessária, mas como preparar as pessoas para participarem dos conselhos, para elas não se sentirem donas da igreja? Padre Joel.
Esta questão, de certa forma, Carlos, né? Carlos Nunes, ela já foi contemplada, né? A partir da contribuição que o próprio guia que a Arquidiocese preparou e que está nas mãos dos nossos conselheiros, das nossas paróquias, é justamente para ajudá-las no processo de reflexão, até mesmo pela via da espiritualidade, despertar nelas o desejo, o gosto pela participação, pelo compromisso. Esse processo está sendo auxiliado com as próprias orientações que o guia nos possibilita. Ok, Carlos Nunes, obrigado pela sua participação. Padre Áureo, quais são os principais desafios do mundo de hoje para a pastoral da igreja? Principais, pelo menos 3. Como vamos enfrentá-los? Então, eu penso que o primeiro é justamente esta ideia de uma pastoral de conjunto, onde hoje nós percebemos até muitas iniciativas interessantes, mas profundamente isoladas. Acho que nós estamos perdendo muito enquanto colegialidade, enquanto força de comunhão numa pastoral de conjunto. Fazemos até muitas coisas, como eu já disse, bacanas, bonitas, mas isoladas, mas aí fica fraco. Enquanto estamos juntos, eu acho que a nossa força é muito maior. Então, esse é o primeiro desafio, fazer com que as pessoas acreditem que a pastoral organizada de conjunto faz com que a presença da igreja seja muito mais uma presença eficaz na sociedade. Depois eu coloco como segundo desafio a própria cultura que nós estamos inseridos nela. Desafios porque ela, de um lado, questiona profundamente valores bastante arraigados na tradição cristã e, por isso, nos remete a uma certa crise de identidade, mas, por outro lado, vejo como positiva, porque essa cultura está pedindo, de fato, uma definição mais clara hoje da nossa identidade cristã. Esse eu acho que também é um grande desafio, o diálogo entre essa cultura com os valores cristãos. E o terceiro grande desafio que eu penso é justamente a igreja não perder o profetismo. Eu acho que nós estamos num momento também em que se apresenta uma proposta evangélica muito adocicada, conciliando demais com perspectivas da cultura atual, no aspecto do individualismo, do pensar só em si mesmo, o social quase esquecido, um Jesus muito milagreiro, a minha imagem quase e semelhança, eu diria. Então, acho que esse aspecto do profetismo, né, da verdade, de pensar no social, naqueles mais sofridos, do compromisso com a vida, realmente onde ela está mais sofrida, eu acho que esse é um desafio que a igreja precisa retomar com coragem esse profetismo. Não moralismo. Acho que moralismo é outra coisa. Tá. Padre Áureo, sua reflexão é muito sábia, né? Mas eu acho que os desafios eles se multiplicam, sim, né? Porque as mudanças no mundo de hoje são muito rápidas. Quer ver? Padre Joel, como atrair os jovens para o seguimento a Jesus Cristo? É um desafio. É um desafio. Um desafio que estamos buscando aprender e encontrar os caminhos para atender essa demanda, né? É uma prioridade, né? Sim, mas concretamente na paróquia, o que o senhor faz? No momento para conquistar, sabe, para despertar, venham. A primeira iniciativa é contar com os próprios jovens já inseridos na dinâmica pastoral Jovem evangelizando jovens. Jovens evangelizando jovens. Estamos tentando, por exemplo, criar projetos que atendam com perspectivas de eventos culturais, pela música, pelo teatro, aproveitando a evangelização, convocando jovens de comunidades ao redor para uma participação de conjunto, de comunhão, fortalecendo a forania. São algumas iniciativas. Tá. E você colocaria, por exemplo, jovens trabalhando com adultos para aprenderem da tradição, para dialogarem nessa perspectiva de comunhão? Esse é um caminho positivo, importante, sábio.
embora Não tão às vezes simples de fazer. experimentamos na realidade da comunidade desafios para fazer isso acontecer. De um lado, porque às vezes os idosos, os mais experientes, se julgam já sabedores, também fechados, cristalizados, não se abrem e quase sempre com uma visão negativa em relação ao jovem, como aquele que não quer nada, não quer compromisso, o que não é bem verdade, né? E, por outro lado, a dificuldade de alguns jovens também de estar em comunhão com alguns que já têm uma forma de pensar padronizada. Pois é, eu abri o programa hoje falando que nós somos comunhão, nós aprendemos uns com os outros, nós não vivemos uns sem os outros, dependemos uns dos outros. Acho que quando a igreja nos convida a trabalhar em conselhos, é no sentido de que a estrutura da nossa vida é essa comunhão. Sem isso, não evangelizamos. Por isso, jovens aprendem com os mais velhos, o homem aprende com a mulher, a criança aprende com os mais crescidos. Então, queria agradecer imensamente a participação de vocês, Padre Áureo, como sempre, desejando-lhe sucesso no seu trabalho de articulação aí no Vicariato para a Ação Pastoral. A Vilma, como sempre, muito engajada, obrigado. E o Padre Joel, com essa serenidade estudiosa que ele manifestou aqui hoje para nós. Obrigado. Antes de me despedir de você, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a escrever mais esse capítulo da sua história, construindo a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o nosso programa pelo site da TV Horizonte. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.